A estética não é única, nem primeiramente a sensação do consumidor, entre aspas, da obra de arte. É também, mais originalmente ainda, o feixe sensorial mais ou menos rico do próprio artista. Um certo contato com a matéria enquanto trabalhada. Sentimos uma afecção estética ao fazer uma solda, ao enfiar um parafuso. Eu quis começar justamente por essa espécie de definição dele, porque, de certo modo, essa noção de tecnoestética se colocou para nós na questão dessa ópera Amazonas de uma maneira, eu diria, absoluta. Essa ideia de fazer uma ópera nasceu no Instituto Goethe em São Paulo e aí a questão era, bom, primeiro uma questão institucional, fazer uma ópera para essa Bienal de Munique, de 2010. Para poder fazer isso, a gente precisava montar uma operação com muitos atores diversos que não só financiassem essa ópera, mas que ao mesmo tempo também permitissem trabalhar uma questão gigantesca e complicadíssima, hipercomplexa como a Amazônia. Porque a ideia era justamente trabalhar uma ópera nem sobre a Amazônia, mas com a Amazônia. Fazer uma ópera com a Amazônia. É porque a Amazônia é um problema urgente, global, nacional, regional, local, e é um problema que envolve cosmologias diferentes, porque é um problema que é, ao mesmo tempo, um problema que tem que ser tratado contemporaneamente, mas já contemporaneamente ele não pode ser sob uma perspectiva única, porque uma perspectiva única seria a perspectiva dominante seria a perspectiva ocidental, e a gente já eliminaria de cara outras perspectivas que tinham que ser contempladas, sobretudo uma perspectiva interna à Amazônia, que seria a perspectiva indígena. E a gente queria fazer uma ópera que fosse, ao mesmo tempo, um olhar de fora, uma perspectiva vista, a Amazônia vista de fora para dentro e a Amazônia vista de dentro para fora. E para poder fazer isso, nós tínhamos então que lidar com cosmologias diferentes, mas num estatuto que a gente precisava construir, porque justamente o problema era que essas cosmologias não se entendem e estão, evidentemente, em conflito forte com a corda roendo e arrebentando do lado das cosmologias indígenas, evidentemente. Então, a ideia era, a gente organizou primeiro uma reunião em Munique, em Karlsruhe, com os parceiros, para ver se era possível fazer. Eu fiz um projeto, junto com o Eduardo Viveiro de Castro, que vocês conhecem muito bem, e nós submetemos esse projeto ao pessoal em Karlsruhe. Nessa discussão participavam Peter Sloterdijk, um filósofo alemão importante, porque ele é ligado ao grupo do ZKM, e porque havia um pouco a questão conceitual para a gente ver se realmente fazia sentido fazer uma ópera sobre a Amazônia. E ficou claro para nós que fazer uma ópera sobre a Amazônia não podia ser mais uma ópera qualquer, como mais uma produção de ópera, mas que essa ópera, de certo modo, tinha que resgatar alguma coisa que fosse do próprio gênero, que fosse da própria ópera. Quer dizer, a gente tinha que remontar a Monteverdi, a primeira ópera, Orfeu, e a gente tinha que, de certa maneira, trabalhar com essa questão do o que podia ser, o que a gente podia acrescentar hoje no próprio gênero ópera, né, de um modo que fosse provocador, que problematizasse o próprio gênero, etc., porque senão não teria nem sentido fazer o trabalho. E na discussão com o Sloterdijk e com as outras pessoas, ficou muito claro que a gente apresentou o projeto e o Sloterdijk falou: olha, eu acho que o que vocês estão querendo fazer na verdade, tem uma ligação forte com Orfeu mesmo,
porque, na verdade, o que vocês estão querendo fazer é um trabalho sobre a perda e a iminência da perda da floresta. E a perda da floresta é uma questão que é uma perda coletiva, ela é uma perda que envolve diferentes níveis e ela é coletiva num sentido maior, porque ele disse até, de uma maneira muito interessante, eu acho que esse é um desafio que valeria a pena, porque não é só a perda do humano, mas é a perda do ambiente, a perda da diversidade, a perda das espécies, há muito em jogo, há muita coisa envolvida nessa história, e a questão da iminência da perda é uma questão que pode realmente interessar e fazer esse vínculo que vocês querem com o próprio gênero, etc. Aí, em função dessa questão a gente, uma vez aprovado o projeto pelas instituições envolvidas, nós então começamos a pensar como seria essa abordagem desta perda do desmatamento, né, na verdade, da devastação da Amazônia, sob duas perspectivas: a perspectiva técnico-científica e a perspectiva mítica, indígena. No começo do projeto, a gente pensou, inclusive, em trabalhar com tribos diferentes, e nós organizamos, Eduardo Viveiro de Castro e eu, um seminário no SESC em São Paulo, de 3 dias, convidando aqueles que não eram bem os especialistas, mas aqueles que nós considerávamos os amigos dos índios e amigos da floresta, de vários setores, ia desde a arqueologia, passando pela antropologia, passando por escritores, passando por jornalista que trabalha em Manaus, em Belém, e defende a floresta com um jornal que ele sozinho edita, brigando com o mundo inteiro para denunciar as violações, enfim, todo tipo de devastação na Amazônia. Nós elencamos os amigos da floresta e organizamos um seminário de 3 dias em São Paulo. Esse seminário foi importante para a gente mapear os problemas, né? E entre as pessoas que a gente chamou, existia um cientista, um grande especialista em desmatamento na Amazônia, que é um americano, chamado Philip Fernside. Ele trabalha no INPA, em Manaus, e ele fez uma apresentação que foi um choque para todas as pessoas presentes, porque a questão para ele não era até o problema da desertificação da Amazônia. O problema para ele era quando. A questão não era se ia acontecer, era quando ia acontecer, se era dentro de 20 anos, de 25, de 30. E aí ele explicou para nós o que era a devastação da Amazônia e o quanto estava ligado a uma questão de um turning point. A partir de um determinado momento, essa devastação começa a suscitar uma seca muito forte e a floresta começa a se incendiar. E o problema dele do turning point era saber quando que a floresta ia começar a pegar fogo em escala amazônica. A Amazônia, não sei porque todo mundo sabe, é um clichê, né? Mas a Amazônia, tudo na Amazônia é excessivo, né? Tudo é excesso, né? Portanto, também, a hora que o turning point acontece, não há a possibilidade de apagar esses incêndios. E ele explicou então o que acontecia com esse aquecimento na Amazônia e como esse aquecimento estava ligado ao desfuncionamento do que ele chamou de máquina de chuva, né? Que era um dispositivo ecológico que funciona entre rio, floresta e ar, nuvens e essa espécie de grande circulação que transforma elementos em outros elementos e que tem um impacto muito forte, não só sobre o clima na Amazônia, mas tem um impacto enorme por causa dos ventos. Ele explicou, inclusive, sobre o sul, o aquecimento no sul, o problema de afetar a própria agricultura no sul, questão de rios no sul, etc. E tal. Tudo isso que a gente está discutindo de uma maneira dramática, enfim, tudo isso a gente já está careca de saber. Uma questão para nós, inclusive, era desde o começo: a gente quer fazer uma ópera porque
tudo já é conhecido sobre o problema do desmatamento na Amazônia, do ponto de vista intelectual, acadêmico, tudo já foi escrito, tudo já foi falado, tudo já foi discutido. No entanto, é como se não batesse nas pessoas. A gente queria fazer uma ópera, porque a gente queria justamente, a ópera quando você não pode mais, isso foi o Alexander Kluge, um alemão, que fez esse comentário. O que é a ópera? A ópera quando você recorrer ao canto, quando você não pode mais falar, ou quando as palavras ditas não dão mais conta daquilo que é preciso expressar. Então você tem que tocar a pessoa de outro modo. E para tocar as pessoas de outro modo, a gente faz uma ópera, porque o nosso problema não é as pessoas entenderem o problema da Amazônia, isso todo mundo já entendeu. Mas, no entanto, é a gente tocar as pessoas com este problema, e vai ter que tocar de uma outra maneira, através da emoção, através da sensação. E uma ópera multimídia pensada justamente para trabalhar em cima da questão da sensação. Portanto, tecnoestética ligada à questão direta da sensação. Aí, nós fizemos esse seminário, e quando ele fez essa apresentação, quando acabou, o Peter Weibel, que é o diretor de Carlson, que é um artista situacionista austríaco da década de 70, importante, que é o diretor do ZKM, ele falou: e o meu pedaço dessa ópera, eu acho que eu já resolvi aqui. A minha parte da ópera, ele ia cuidar da parte da visão, perspectiva tecnocientífica da Amazônia. Ele falou: a minha parte eu já resolvi aqui, a minha parte dessa ópera vai ser uma conferência sobre o desmatamento, na qual quem vai ser o personagem central vai ser a floresta, né? E os dados sobre a floresta que vão ser o personagem central. Isso tudo que a gente apresenta em gráficos, em diagramas, em estatísticas, etc. e tal, os dados sobre o desmatamento, isso vai ser o personagem da parte tecnocientífica, porque a gente já tinha, inclusive, definido que, do ponto de vista ocidental, olhando para a floresta, a gente não ia pegar o ponto de vista desenvolvimentista, ou o ponto de vista, digamos, mais convencional, mas a gente ia pegar a perspectiva tecnocientífica, que vê a floresta como informação. Floresta é informação, inclusive os próprios povos da floresta que estão na floresta são informação genética, e é como tais, inclusive, que tem o seu sangue tirado, levado pelas empresas de biotecnologia, analisado, etc, etc. Então, para nós, do ponto de vista tecnocientífico, a floresta era informação e agenciamento de informação. E aí a gente tinha, então, um problema: como é que a gente ia articular as duas vertentes, né? A perspectiva tecnocientífica, que vê a floresta como informação, e como é que ela processa isso com relação ao desmatamento, por um lado, e por outro lado, a perspectiva mítica, que é a dos povos indígenas, e como é que a gente podia articular isso com a outra perspectiva. Foram 4 anos de trabalho, mais de 100 pessoas envolvidas, num experimento que era transcultural. Eu não diria que ele era multicultural no sentido americano do termo, porque não é disso que se trata. Ele não era intercultural, porque não se tratava de justapor ou de colocar na mesa culturas diferentes e cosmologias diferentes e que estão em contato, mas sim transcultural, porque nós tínhamos que trabalhar o tempo inteiro com 4 línguas diferentes, que era português, inglês, alemão e Yanomami, o tempo todo. E nós tínhamos que, sobretudo, trabalhar numa perspectiva intercultural, porque nós tínhamos que nos entender entre nós como os xamãs Yanomami, na medida em que a gente ia trabalhar paralelamente com os cientistas olhando a floresta, de um ponto de vista molecular e de um ponto de vista da biotecnologia e da tecnologia da informação. E, por outro lado, a gente ia ter que lidar com os xamãs que veem a floresta numa perspectiva mítica. Então, como é que a gente ia articular isso? Uma das questões para nós interessantes, do ponto de partida, era saber, se é possível
algum tipo de diálogo entre essas perspectivas diferentes ou não, né? E foi aí, inclusive, que houve um problema com o Eduardo Viveiros de Castro. Ele acabou se retirando do projeto, porque brigou com uma pessoa da produção, mas eu acredito que, de certo modo, teve um ponto ali, digamos que, de certa maneira, foi importante, porque ele acreditava que o diálogo entre as perspectivas é impossível. E havia uma parte das pessoas que participavam do projeto que acreditava que, mesmo que seja impossível, a gente tem que tentar. E a gente tem que tentar não só porque, se a gente não tentar, o que pode acontecer é que a gente vai de cara reconhecer que é impossível a possibilidade de entendimento, portanto só resta a eles o extermínio mesmo, e não uma possibilidade de fertilização de cosmologias e de culturas. E havia uma parte de gente do projeto que acreditava que, mesmo que fracassasse, a gente tinha que tentar, levando, inclusive, pensando um pouco na máxima do Lévi-Strauss, que era de que o que é importante não é desfazer os mal-entendidos, mas transformar os mal-entendidos em mal-entendidos produtivos, né? Pensando nessa maneira de tratar os mal-entendidos, e houve um ziquilhão de mal-entendidos, de conflitos, de todos os tipos de coisa, mas durante esses 4 anos, mas eu acho que a experiência valeu a pena para todo mundo que participou. Pensando nisso, e pensando justamente nessa babel de língua, de traduções de uma língua para outra, inclusive de cosmologias, porque nós levamos xamãs para a Alemanha para conhecer a arte e tecnologia, o centro do ZKM, para eles verem o que eram instalações onde a tecnoestética está funcionando no seu esplendor. Nós levamos para eles verem a ópera o Teatro Ópera de Munique, a Bienal de 2008. Nós fizemos um protótipo, um piloto em 2008, na paralela da Bienal de Munique, antes de checar certas coisas do que a gente ia fazer em 2010. Então, nesse projeto houve muito mal-entendido, mas o que houve de interessante era justamente a gente tentar articular possibilidades não de síntese de cosmologias diversas, mas de ressonâncias entre uma cosmologia e outra, ou seja, entre a perspectiva tecnocientífica e a perspectiva mítica. E isso foi feito através justamente desse intercâmbio, compositores, diretor de cena, cenografia, figurino, etc., vindo para a aldeia Yanomami, xamãs indo para Munique e para Karlsruhe, ida e vinda de várias pessoas o tempo inteiro entre aqui e lá, etc. Evidentemente, esse projeto custou muito dinheiro, mas os alemães acharam que valia a pena fazer essa experimentação. E aí, então, isso tudo resultou numa ópera. Eu vou passar uns pedacinhos para vocês verem. Essa ópera, que contou com essa... Nós tínhamos que encontrar, inclusive, uma interface, não só do ponto de vista de uma solução cênica, etc., atos para ela poder funcionar, mas a gente tinha também que pensar que, enfim, o espectador ia lidar com uma massa de material bastante complexo e bastante diferente, e que nós tínhamos que ter claro, para nós pelo menos, um ponto de articulação entre as duas perspectivas. E esse ponto era considerar o xamanismo como uma complexa e alta tecnologia de acesso a mundos virtuais. Então, para nós isso era importante, porque a gente conversando com os xamãs e fazendo, nós fizemos workshops com xamãs Yanomami de 5 dias, 10 horas por dia, no qual eles podiam desdobrar todo o ritual e a gente acompanhando o ritual deles o tempo todo, mais de uma vez, e conversando e para tentar entender, não para traduzir aquilo para a cena, porque a gente sabia que aquilo era intraduzível. Em Munique, em 2008, a gente levou uns xamãs
para eles fazerem o que eles bem entendessem desse protótipo, e ficou claro para nós que a gente não podia pôr xamãs em cena. Por quê? Por causa da questão de temporalidades muito diversas, e porque nós tínhamos feito em 2008 nesse protótipo instalações em Munique, e eles iam fazer como uma performance, e eles disseram para nós: nós vamos fazer, nós vamos cantar e vamos dançar. Eram 3 xamãs. Nós vamos cantar e vamos dançar, nós só precisamos ficar 1 hora antes fechados no espaço, e 1 hora depois vocês abrem a porta e deixam o público entrar. Tá bom, a gente não sabia o que eles iam fazer, tinha umas redes, um pouco como as instalações do Hélio Oiticica, umas redes assim. Eles se fecharam lá, eles tinham levado o alucinógeno deles, a gente não sabia que eles tinham levado o alucinógeno que se chama Yacoana. Eles tinham levado a Yacoana, e aí eles cheiraram a Yacoana, e quando abriu para o público, eles já estavam para lá de Bagdá, e eles começaram a fazer um ritual de cura no público que estava entrando. E o público alemão, evidentemente, ficou estatelado, porque eles perceberam imediatamente que não se tratava de uma representação, xamanismo, mas ao mesmo tempo eles nunca tinham visto algo parecido com aquilo, então eles não tinham a menor ideia nem como reagir àquilo. Quem pegou melhor a questão foram, evidentemente, as crianças, que entraram direto na questão sensorial e no barato da coisa, mas nós percebemos claramente, e depois fizemos no dia seguinte uma reunião com todos os envolvidos na obra para discutir o que tinha acontecido na véspera. O fato é que eles subverteram completamente toda a programação que tinha sido feita, todo o momento em que aquilo devia começar e terminar, não começou e terminou daquele jeito. O itinerário que tinha sido programado foi todinho virado de ponta cabeça, e o que aconteceu então foi que ficou claro para nós que havia uma diferença, inclusive uma questão que ficou muito clara, que era um problema sério, é que você não pode ficar chamando, quer dizer, o xamanismo tem um certo tempo, tem o seu tempo, né? E as performances às quais nós estamos acostumados têm um tempo de duração finito, e meia hora depois, pronto, aí você fala, bom, acabou, e a pessoa, por mais delirante que seja a coisa, se levanta, sai e acabou-se, e não tinha isso, porque o que tinha era justamente que eles estavam na temporalidade deles. Portanto, ficou claro para nós que não se tratava nem de pôr xamãs em cena, nem de colocar representações de xamãs em cena, que não podia ter representações, mas se tratava de ver como é que a gente podia trabalhar essas questões de uma maneira na qual a gente pudesse abordar a perspectiva mítica que ressoasse alguma coisa do xamanismo, que provocasse um estado do espectador de deslocamento de perspectiva, mas que não fosse não mimetizasse aquilo de que trata essa viagem, né? Que é literalmente a viagem xamânica. Nós discutimos muito essas questões todas, e acabamos chegando à conclusão que essa ópera então devia ter 3 partes, né? Ela teve 3 compositores diferentes, 2 alemães, 1 brasileiro, e as 3 partes estavam divididas da seguinte maneira. Eu vou dar uma geral primeiro das 3 partes, depois eu vou passar pedacinhos de cada parte, para vocês entenderem melhor como é que a coisa é. A primeira parte era a parte da conquista da Amazônia, da conquista da América, que era uma encenação, era uma ópera multimídia, portanto a questão também da relação das potências de criação de humanos com não humanos, ou seja, com máquinas, estava em questão o tempo inteiro, porque justamente se é a questão da tecnoestética que está no coração da história, a gente tem que pensar sempre que a articulação entre humanos e máquinas era fundamental nessa ópera, né? O tempo inteiro. O multimídia não era só um recurso que a gente fazia as máquinas, mas uma tentativa de explorar de modo diverso
a potência das máquinas que a gente usa aqui. Eram máquinas de altíssima definição, etc., porque a gente contava com todos os dispositivos experimentais, etc., que o ZKM tinha e que estava colocando no projeto. Então, a primeira parte da ópera é uma parte que é a conquista. Essa conquista foi pensada, se chamava tilt, que é uma espécie de um tilt, né? Quer dizer, um desencontro, um pequeno curto-circuito, né? E essa primeira parte tratava de trechos da carta de Sir Walter Raleigh de 1595 para Elizabeth I, na qual ele conta a conquista do Eldorado. Nós escolhemos que fosse este texto porque ele descreve a região que é colada dos Yanomami. Os Yanomami vivem parte na Venezuela, parte no Brasil, no estado do Amazonas e no estado de Roraima. Então, é um povo que está dividido pelas fronteiras nacionais, mas eles circulam de um lado para o outro, evidentemente. Nós tratamos só com o lado brasileiro dos Yanomami, que era com quem a gente tinha contato. Eu tinha sido presidente da Comissão Pro-Yanomami no começo dos anos 2000, tinha já contato com o Davi Copenal, com todo mundo que trabalhava, já conhecia o território, etc., tinha ido lá várias vezes. E aí, então, a gente articulou na primeira parte, então, era a carta de Sir Walter Raleigh contando a conquista, concebida da seguinte maneira: os colonizadores estão chegando, porque ele está narrando na carta o que é a chegada da conquista, aí a descoberta da floresta, a entrada, como é que eles veem as mulheres, etc., e depois a cobiça, porque à medida que a carta vai se desenvolvendo, é só ouro, gold, 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 o tempo inteiro ele só está pensando em ver como é que eles vão fazer para botar a mão no ouro, né? É uma região que tem muito ouro, por sinal, né? Até hoje é uma desgraça dos Yanomami, é que tem muito ouro na região, né? Bom, então os conquistadores estão chegando, mas eles já chegaram há 500 anos atrás, e agora o que a gente tem são os fantasmas dos conquistadores. Na verdade, de certo modo, é uma espécie de retroperspectiva, né? Quer dizer, são os conquistadores olhando no espelho aquilo que eles estavam enunciando quando chegaram, quando já não tem mais floresta, de certo modo, né? Então, e isso se dava através de um espetáculo de 1 hora de duração, no qual 3 atores falam e cantam essa carta, com uma música de um compositor de Munique, que só trabalha com scanning musical de cidades, né? Então, por exemplo, ele trabalhou com scanning musical de Munique, de Viena, de cidades na América, etc. E no nosso caso, ele propôs uma composição que fosse, como se tratava dessa retroperspectiva, já quando já a floresta não existe mais, os conquistadores olhando a si mesmos 500 anos depois, ele fez então a música da descoberta da floresta só com entulho musical urbano, né? Não existe um som que tenha sido produzido, existe uma partitura, existem músicos que tocam, etc., mas trabalhando com esses músicos que tocam esses sons, existe o som só do que se considera lixo urbano, lixo musical, lixo sonoro urbano. Esse detalhe é importante porque cada vez a música vai ser diferente e ela vai trabalhar justamente com questões que são dentro da própria composição, etc., ligadas àquilo que está sendo desenvolvido do ponto de vista do tema. Essa é a primeira parte da ópera. Eu vou passar um pedacinho para vocês verem, e se trata então, eu vou tirar essas partes de um site que eu montei com a minha produção acadêmica, etc.
Eu botei isso no site e antes de começar, isso não estou fazendo propaganda, mas quem tiver interesse em saber essa história por extenso, eu escrevi um livro que se chama Amazônia Transcultural, Xamanismo e Tecnociência na Ópera, que é bilíngue, foi editado há 2 anos atrás em São Paulo, com fotografias, etc., contando que foi essa experimentação, que foi essa aventura de 4 anos, e depois falando um pouco mais detalhadamente sobre o próprio espetáculo. Tem um anterior, desculpe, é que eu tenho que falar e ao mesmo tempo eu tenho que fazer a operação aqui. Tem um pouquinho de paciência. Eram 3 grandes telas com os atores e cantores estão fazendo uma interpretação live, evidentemente eles estão em cena, mas atrás de grandes telas. E eles são videografados ao mesmo tempo, porque toda a conquista é vista só em cima do rosto dos conquistadores, né? Toda a transformação, inclusive dos afetos da carta, se dá no rosto, em close, no rosto desses 3 atores, que no entanto estão em cenas e a gente pode vê-los interpretando atrás, mas eles se interpretam para o público através das câmeras. Tem câmeras e eles são regidos, inclusive, por uma câmera também, porque a orquestra se encontra afastada.
Essa é a cena da violação do Eldorado. Mais um pedacinho só da primeira parte. Já é assim. Eu acho que já deu o suficiente para ver o pedaço. A segunda parte era a perspectiva mítica. Nós trabalhamos em estreita colaboração com o antropólogo Bruce Albert, que é um especialista em Yanomami, durante 30 anos, trabalha pelo livro absolutamente maravilhoso, junto com Davi Kopenawa, chamado A Queda do Céu.
E essa segunda parte se chamava A Queda do Céu. Essa segunda parte se tornou A Queda do Céu antes do título do livro ser A Queda do Céu, porque eles publicaram o livro depois disso. Publicado primeiro na França, agora na Inglaterra, a próxima edição vai ser no Brasil, deve sair o ano que vem. Na segunda parte, nós, depois de muita discussão, leitura, etc., a gente optou por concretizar a perspectiva mítica Yanomami através de dois momentos. Num primeiro momento, existe um xamã que fala com o seu espírito ancestral humanimal. Os Yanomami, os xamãs Yanomami têm todo o xamanismo repousa na relação que os xamãs têm com espíritos ancestrais humanimais, porque para os Yanomami essa humanidade de agora é uma segunda humanidade. A primeira humanidade não existe mais, e nessa primeira humanidade, bom, quem leu Viver de Caso sabe o perspectivismo, todo isso os Yanomami se enquadram dentro da questão do perspectivismo. O que é importante é essa sociedade primeira, da qual faziam parte humanos e animais, e que depois os animais se tornaram esses animais, mas há uma possibilidade do xamã se entender com as outras espécies através do contato justamente com os espíritos humanimais, e eles então podem manter uma relação interespecífica com os animais. E o xamã recebe esses espíritos ancestrais animais, né? Tanto que a palavra para definir em Yanomami, xamã e espírito animal é a mesma. A palavra é Chapiri, só que o xamã se chama Chapiri Tepe e o espírito ancestral animal se chama Chapiripe. Então existe uma zona de confluência entre o xamã e o espírito. E a segunda parte, então, que se chamava A Queda do Céu, era um xamã conversando com um espírito ancestral animal. Num primeiro momento não existe nada em cena, é tudo escuro, e eles então falam sobre, de acordo com o mito Yanomami, como é que os brancos apareceram, foram criados na perspectiva mítica Yanomami, do outro lado do mundo, etc., e depois como é que eles chegaram no território Yanomami e como é que eles trazem com eles uma entidade que é extremamente importante para eles, que é a Chauara. A Chauara é uma fumaça do metal que sai quando você cava a terra para buscar ouro por causa da contaminação de mercúrio, etc. Então, os Yanomamis consideram que quando o metal é arrancado da terra, e ele não pode ser arrancado na perspectiva Yanomami, eles soltam uma fumaça, e essa fumaça que se transforma em epidemias e que começa a matar a floresta e mais todos os seres vivos, animais, humanos, etc., começa a matar tudo na floresta. Então, no primeiro momento, tem esse diálogo que é só falado entre o Chapiri-P e o Chapiri-TP, que conta isso tudo, e depois, no segundo momento, abre-se a cena, acende-se a luz e tem um labirinto de telas. O público é convidado a entrar dentro desse labirinto, onde tem projeções nessas telas, projeções de floresta, e numa ponta desse labirinto tem um xamã, na outra ponta tem a Chauara, e o segundo ato todo vai ser o conflito entre o xamã e a Chauara, como dois cantos específicos, o canto do xamã em duelo, de certo modo, com o canto da Chauara. E dentro desta floresta circulam os espectadores junto com os brancos que invadem a floresta, que estão personificados
como 3 personagens, que são DDD, na verdade. D de desenvolvimento, que é o político, D de DNA, que é o cientista, que vem levantar o material genético da floresta, e D de Deus, que é o missionário que vem fazer a conversão dos povos nativos e tal. Então, essas 3 figuras, que são 3 figuras de ópera, né, porque são 3 figuras ocidentais, elas cantam no meio do público, e o grande conflito, o grande diálogo é entre as 2 pontas, né, se passa então nessa relação entre as duas pontas, né? Nós temos a presença do compositor que está aqui, que fez a música da ópera. Eu acho que depois ele pode falar, se apresenta, por favor. Não é? E aí, o trabalho que foi feito, eu acho que o trabalho do compositor, eu acho que é ele que vai falar, eu não vou falar qual foi o trabalho que foi feito. Mas o que eu acho que é interessante de sublinhar nessa história é que esse conflito entre a Chauara e o xamã, ele é audiovisual, porque de um lado ele se passa entre as 2 pontas no plano do canto, numa disputa entre cantos, mas ele se passa também nas telas que correm por cima, porque do ponto de vista visual há um conflito de imagens, né? Quando o xamã canta, o xamã, por exemplo, canta reto, ele canta, era um cantor de Overton, que é uma coisa fantástica, eu acho que depois a gente pode conversar sobre isso, mas quando o xamã canta, o xamã canta de uma determinada maneira. A Chauara, ao contrário do xamã, que é reto, que é firme, que é, digamos, espiritual e, de certa maneira, tem um canto luminoso, porque ele traz com ele o frescor da floresta. O cantor da Chauara, que era um sujeito, um cantor de jazz, um velho cantor de jazz inglês chamado Phil Minto, canta de uma maneira sinuosa, insidiosa, ele imita o canto do xamã, ele tenta entrar, ele tenta se fazer passar por aquilo que ele não é, etc. E você tem, quando o canto do xamã, quando o xamã canta, ele, as imagens que proliferam do ponto de vista dessa rede de imagens que tem por cima, é uma proliferação de frescor, de luminosa, etc. São luzes que se espalham. E quando é a Chauara que canta, aí é o contrário, aí vai sendo como que comido por dentro, essa luz vai sendo comida por dentro, como, por exemplo, nos processos fotográficos, né? Quando o negativo quando vai comendo a imagem, né? E vai perdendo a luminosidade das imagens, de tal maneira que o que acontecia em áudio acontecia em vídeo, em cima do público que está no meio da floresta. Eu vou passar uns pedacinhos, né? E aí depois vocês, enfim, a gente vai vendo aos pouquinhos aí. Esse é a Chauara. A fumaça da Chauara já começa de cara com ele acendendo um charuto, né? Quer dizer, ele já começa o segundo ato com ele acendendo um charuto, já ele expelindo a fumaça. Ação dessa.
iniciação xamânica, desde o começo, a entrada, a viagem xamânica, sair do corpo, ter o corpo desmembrado e depois remembrado, o corpo do xamã nunca mais volta a ser o corpo de uma pessoa normal, porque ele tem a experiência, essa experiência limite, que é de sair do corpo, ter o seu corpo desmembrado, depois remembrado pelos espíritos de outro modo, e ele passa a conviver com isso. E tem índios que não tomam a ayahuasca porque eles têm medo do processo de expansão mental que o alucinógeno acarreta. Mas aqueles que entram no processo da iniciação, que aprendem, etc., com o tempo, eles vão aprendendo, instruídos pelos xamãs mais velhos, a perceber as configurações que vão aparecendo neste caos que se instaura, né? E essas configurações vão vindo e eles começam a distinguir figuras, eles começam a distinguir os sons desse caos, etc. E os espíritos começam a falar com eles nessa dimensão, né? E um dos xamãs, mas eles têm uma capacidade que eu chamaria, apoiado no Gilbert Simondon, eles têm uma capacidade enorme de fazer com que o xamanismo funcione como uma modulação de televisão, de canais de televisão, eu diria. Por que eu digo isso? Porque a capacidade deles de sintonizar o canal e depois de sair do canal, sintonizar uma conversa aqui e depois voltar para o canal, eles têm o domínio completo desse entrar e sair das diferentes dimensões, né? E como eles têm esse domínio, que é uma coisa espantosa, né? Eles podem, portanto, conversar não só com os outros xamãs, mas eles podem conversar com outras pessoas, inclusive conosco, e voltar para o xamanismo, porque é uma questão de resolução. Eles têm o controle e a maestria da resolução dessas configurações que vêm do mundo virtual. Isso significa que, por um lado, essas entidades que aparecem, esses espíritos humanimais ancestrais, vêm para os xamãs, mas ao mesmo tempo isso não vem de uma maneira totalmente caótica e de uma maneira com que há momentos de caos, mas eles lidam muito bem com o caos, coisas que nós não sabemos lidar, né? A gente, inclusive, que chama de esses episódios de alucinação, de psicose induzida, né? Porque funciona como uma psicose induzida, só que tudo aquilo que é o pavor absoluto para nós, que é um momento de alteração, de perda de pé total e de que começar a aparecer justamente essas outras, esse imenso túnel e depois essa entrada numa outra dimensão, isso que é um problema para nós, para eles é um veículo de acesso ao mundo virtual e àquilo que vem nessas configurações. Eu estou dizendo isso que é desse modo porque nós estávamos no meio de um xamanismo lá e de repente o Levi, que era um que tinha ido para a Europa com a gente, tudo, tinha participado desse protótipo em Munique em 2008 e tal. O Levi vira para nós, vira para o Bruce, que era o antropólogo, e fala em Yanomami com o Bruce. E ele fala, eu vou ler a frase para dar precisão para vocês. Mas ele fala o seguinte, ele fala: diga a eles, e apontou para nós, diga a eles que estou baixando em meu peito a imagem do canto palavras do pássaro oropêndula. A imagem do canto palavras do pássaro oropêndula. A gente ficou perplexo quando a gente ouviu esse comentário dele, porque na verdade o que estava acontecendo ali era resultado de uma dupla sinestesia, que é uma troca de um sentido por outro, né? Por quê? Porque ele estava dizendo, baixando em meu peito a imagem do canto palavras. É o canto palavras que gera a imagem, quer dizer, a imagem antes de se apresentar como imagem, ela é uma alucinação sonora. Mas ela se declara como imagem. E quando ela se declara
como imagem, ela não se declara como imagem para os olhos do xamã, mas ela se declara no peito do xamã. Então é uma segunda sinestesia. No começo, primeiro troca de ouvido para olho e em seguida troca de olho para o peito, para a pele, para o tato, né? É como se ele fizesse, na verdade, quando ele falou isso para nós, ficou claríssimo, no momento que ele enunciou isso, ficou claríssimo para nós que eles tinham o xamanismo consistindo numa espécie do que a gente chamou depois de uma espécie de um dispositivo audiovisual, né? Em que a geração audiovisual de imagem e de sons no xamanismo era diferente da nossa, mas que isso podia permitir a nós encontrar pontos de ressonância entre as nossas tecnologias de geração de sons e imagens e as tecnologias deles, que é o que vai desdobrar depois no filme que eu vou mostrar para vocês amanhã, né? Essa discussão acabou gerando esse filme, né? E nós ficamos pasmos porque essa dupla sinestesia significava que, de certo modo, quando ele falou baixar no peito, está baixando no meu peito, era como se ele estivesse fazendo um download.